Bom domingo para todos que estão entre nós, os de casa e os que nos visitam. É uma alegria receber cada um de vocês na nossa casa. Hoje é um domingo muito especial para todos nós, mas sem nenhuma motivação egoísta, eu devo dizer que é um domingo especial para mim, pessoalmente. Quando eu tinha 8 anos de idade, nós, na terceira igreja batista do Plano Piloto, nós recebemos um novo pastor na igreja naquela época. Só tem 35 anos isso. E eu não imaginava aos meus 8 anos de idade a história que se desenrolaria a partir daí. Mas durante 20 anos eu fui não só pastoreado, cuidado, mas eu fui inspirado, fui motivado, fui impulsionado ao longo desses 20 anos que vivemos juntos. E tive o prazer de me converter aos 11 anos numa pregação dele, de ser batizado por ele, de viver minha experiência vocacional, de chamado para o ministério, com ele sentado ao meu lado, orando por mim e explicando para os meus pais aquela loucura que estava acontecendo comigo naquele dia. Ele me casou com a minha esposa, ele apresentou nossos 2 primeiros filhos, o Enzo e o Theo. Quando as pessoas perguntam quem é o pastor Mateus, eu respondo prontamente: é o pastor da minha vida. É o pastor que me acompanhou. E ele é responsável por hoje eu ser pastor, é um dos principais responsáveis por isso. Então hoje eu estou muito feliz, muito honrado, muito alegre mesmo por poder receber meu pastor aqui na minha casa, né? E poder dar a oportunidade para vocês de ouvi-lo. Eu tenho certeza que vocês serão abençoados. Aqueles que não conhecem e aqueles que já conhecem serão novamente abençoados, né, pela presença e pela palavra do nosso pastor. Obrigado, pastor, por estar entre nós. Obrigado. Mas quem tem que agradecer sou eu. Olha só, ele estava contando a história ali e tal, mas o privilégio foi meu. Você ver uma criança crescer, você participar da vida dela e depois vê-la no seminário. Esse rapaz é tremendo, viu? É um moço que vocês devem amar e guardar enquanto puder. Não pode dizer para sempre, porque ninguém de nós é eterno, né? Um dia a gente cessa aqui. Mas guardá-lo, porque ele é obediente. Eu me lembro, tinha uma turma de seminaristas lá na igreja, entre eles uma filha minha também, e eu chamei esse seminarista e disse assim: olha, eu quero que vocês pensem em fazer a teologia como estão fazendo, da melhor maneira que vocês puderem, faça o melhor curso de teologia, faça mais coisas que aparecer em teologia, mas faça mais um curso secular. Faça mais um curso. E eu expliquei por quê. Eu falei, é porque quando o pastor é só pastor, fez só teologia, e os filhos de pastor vão estudar nas escolas normais, lembra disso, pastor Felipe? Vão estudar aí nas escolas, o professor pergunta: o que seu pai faz? Você levanta a mão e diz: meu pai é pastor. Imediatamente o cara diz assim: só pastor? Olha o que está por trás disso. Ele é só pastor? Um cara que trabalha na quarta-feira à noite, no domingo 2 vezes, de manhã e à noite, não faz mais nada? Faz só isso? Então orientei a turminha: faça um curso a mais. Quando seu filho lá na escola, quando o professor perguntar o que seu pai faz, diga assim: ele é pastor e é psicólogo. Está ali. É pastor e psicólogo. É pastor e advogado. É pastor e professor. E vai por aí. É bom que haja, mesmo que nunca use no sentido dinâmico da profissão, mas tem para si. E aquele moço obedeceu. Minha filha também obedeceu. Outros também. Minha filha fez direito, teologia e direito. Então, se precisar, um dia ela vai dizer: eu sou ministra disso e disso, e sou advogada.
E é para os filhos, não é para nós, não é para a gente colocar, é para os filhos não se sentirem, como é que fala aí hoje? Não se sentir, sei lá, aquela coisa feia que eles falam por aí, entendeu? Para eles não se sentirem assim, são filhos de gente digna, né? Então eu louvo a Deus pela vida do Felipe, é um prazer, é todo meu mesmo estar aqui. E eu vejo que aqui, não é a primeira vez que eu vejo, é a primeira vez que eu estou pregando, mas não é a primeira vez que eu estou aqui. Eu vejo que aqui eu encontro gente que me assistiu, como ele falou, por 20 anos, lá na Terceira. Pela graça de Deus estão vivos ainda, e eu também, ainda estou aqui, entendeu? Aí é gostoso chegar, é gostoso aquele abraço que eu ensinei. Eu ensinei a terapia do abraço lá, e o pessoal aprendeu tanto que já trouxe para cá. Eu sei que o Felipe tem levado também e tal, já aprendeu para cá, e isso faz parte da igreja aqui. Outra coisa que eu tenho observado é que é uma igreja que aqui nós temos todas as faixas etárias. Olha aqui que beleza. E quando eu sento ali atrás com a minha esposa, e essas criancinhas vêm aqui, começam a bater aqui, acompanhar a música lá, e fazer gestos e tal, eu louvo a Deus. Porque a Bíblia diz que da boca, Jesus falou que da boca das criancinhas vem o louvor perfeito, talvez melhor do que o nosso. Eles estão ali batendo na bancada aqui, mas estão louvando a Deus. E quando eu apresentava crianças, alguns pais aqui podem lembrar disso. Quando eu apresentava as criancinhas na igreja, eu botava aqui no meu ombro e segurava aqui para o microfone aqui, para falar alguma coisa, e a criancinha chorava. Aí eu virava assim e mostrava a criancinha chorando para a igreja. Todos viam a criancinha chorando. Aí eu dizia assim: Deus recebe esse choro como louvor diante dele. E aí sim, aí eu terminava aquela apresentação. Então eu fico muito feliz de ver aqui adolescentes, jovens, todo mundo aqui. E o que é uma igreja? O que é a constituição de uma igreja, de fato? É desde as criancinhas até as de ventre. E tem aqui algumas. Até as de ventre fazem parte da igreja do Senhor. É preciso orar por elas, é preciso abençoá-las, abençoar as suas mamães, acompanhar o desenvolvimento da gravidez e orar a Deus e glorificar a Deus por isso. É preciso acompanhar os adolescentes numa fase difícil, na escola e tudo, abençoando suas vidas. É preciso acompanhar os velhinhos, mais de 80. Eu já estou chegando lá, daqui uns dias eu faço 80, e daí eu já sou 80 a mais, e sendo 80 a mais, por favor, eu vou exigir meus privilégios, vou, até da igreja, viu, Felipe? Vou exigir meus privilégios. Fui um dia no médico agora, eu também preciso ir a médico, né? Fui numa clínica médica aí, tinha aquele negócio grande da gente botar o dedinho lá e achar para botar consulta e tal. Aí botei lá, saiu várias possibilidades, saiu 80 a mais também. Aí eu falei, não, eu não cheguei ainda, eu não posso mentir. Aí botei preferencial, que é 60 a mais, botei preferencial. Quando eu peguei a senha, olhei para trás, tinha uma fila grande na minha frente, uma fila grande, e aqui tinha um velhinho, que eu olhei e falei, esse é 80 a mais, vou ficar de olho nele. Aí fui sentar lá na sala de espera, e vai daqui, vai dali, chama um, chama outro, o relógio lá chama a cena e tal. Um monte de gente, daqui a pouco o velhinho 80 a mais passa na frente, chama a cena dele, ele passa na frente, todo mundo vai lá e é atendido, e eu quase 80 fiquei para trás. Olhei assim, falei, pode deixar, eu te alcanço, cara. Pode deixar, eu te alcanço. E não demorou muito, daqui a pouco, não é? Quem me conhece, daqui a pouco 80. Vai ser assim, 80 hoje, comemoro o meu aniversário com a família, amanhã já sou 80 a mais, tem que respeitar. Mas voltando à igreja, essa igreja que eu falei, as faixas etárias todas aí, desde criancinha até os adultos, estamos hoje aqui numa igreja assim, aqui deve ter gente com mais de 80, tá bom? E tem criancinhas, e tem criança dos ventres, isso tudo é a igreja. E assim sendo, a igreja tem vários momentos na vida dela. Por exemplo, agora, essa igreja, Igreja Alicerce, essa turma que está aqui, qual é esse momento? Que momento é esse na vida da igreja? São vários, mas esse, especificamente este.
Pode botar meu título lá então, meu irmão. Este é o momento. Ah, sim. Vou falando, ele chega lá. Esse é o momento da igreja reunida. Não é isso? Vocês estão aqui, reunidos perante o Senhor, reunidos para adorá-lo, como já fizemos no momento de louvor, reunidos por uma porção de coisas. Então, meu irmão, os irmãos que têm Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia em Atos 2, nós vamos ver de versos 42 a 47, o irmão pode colocar na tela a sequência aí dos versículos, e vamos ver nessa sequência, vamos passar rapidamente cada versículo e cada coisa que aparece ali. Então, olha, o verso 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão. 43 diz o quê? Vou passar todos juntos. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. A próxima, nós estamos no capítulo 42. Todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Eu vou explorar um pouco isso. E agora vai mais. Vendiam suas propriedades e abençoavam as pessoas conforme tinham necessidades. E não acabou ainda. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos praticavam as refeições com alegria e sinceridade de coração. Por último, o que acrescentava? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Tudo isso aqui, numa igreja reunida. Tudo isso acontecia numa igreja reunida. Então, meus irmãos, eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro, a doutrina dos apóstolos. A igreja reunida está para aprender a doutrina dos apóstolos. Quantos são os apóstolos dessa igreja? Quantos são? Nenhum. Aqui não tem nenhum apóstolo. Apóstolos só foram aqueles que andaram com Jesus, que viveram junto com Jesus, e que alguns se tornaram escritores e escreveram e deixaram suas mensagens para nós, outros deixaram mensagens, outros continuaram em Jerusalém cuidando da igreja. Essa foi a sessão dos apóstolos. Mas os líderes da igreja, pastores e líderes, professores e tudo na igreja, esses são aqueles que são responsáveis por continuar ensinando o que os apóstolos ensinaram, porque graças a Deus, o que os apóstolos ensinaram estão nas nossas mãos, estão na palavra de Deus. Então a igreja já viveu muitos séculos, hoje vai viver um pouco, quase que eu peguei, não, eu acho que eu estou certo, vai viver um pouco mais, em relação ao que já viveu, não é? Vai viver um pouco mais e daqui a pouco os que estiverem vivos serão arrebatados, os mortos serão ressuscitados. Nesse pouco que a igreja ainda vai viver aqui na terra, nós temos na palavra os ensinos dos apóstolos. E cuidem bem da equipe ministerial da igreja, cuidem bem dos seus líderes, porque eles são responsáveis por trazer a cada domingo a doutrina dos apóstolos, ensinar bem, para que a igreja seja madura em Cristo Jesus, saiba o que fazer, saiba como responder à razão da nossa fé, porque o povo pergunta, quando você dá testemunho verdadeiro, e você diz que na sua casa se ora, que na sua casa ora pelas crianças, que na sua casa agradece o alimento, que na sua casa reconhece a soberania divina, eles perguntam coisas, e se você aproximar a amizade bastante, eles vão comprovar essa verdade, se isso é verdade na sua vida, se isso é falso na sua vida, vão perguntar sempre. O moça solteiro, que se conservam virgens neste mundo até o casamento, se contar para os seus amigos não crentes, que isto é parte da sua vida, eles vão lhe perguntar, e vão até lhe insultar, se você é homem de verdade, e se você é mulher de verdade. Eu já passei por isso, e eu conheço muitos jovens no meio da igreja, que passaram por isso também. Eles cobram de nós
Por isso a igreja precisa ensinar a doutrina dos apóstolos, para que todos estejamos firmes. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, eu não vou falar todos os pontos, mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui, é que uma coisa que ajudou demais o crescimento da igreja, ali, é que eles tinham temor. Não diz o texto aí, nós já lemos? Eles temiam a Deus, eles tinham temor a Deus. Bem, mas o que é isso? Nós somos um bando de pessoas que temos medo de Deus? É isso que é temor a Deus? Aquele povo que se reunia em nome de Deus tinha medo de Deus? Não. Temor ali na palavra não é no sentido de ter medo de Deus. Nenhum de nós precisa ter medo de Deus, Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai amoroso. Mas é preciso que nas nossas reuniões, enquanto a igreja estiver reunida, ela tenha temor de Deus, isto é, respeito pela soberania e pela vontade preciosa de Deus. Então ele aparece no sentido da gente recolher aquilo que Deus está nos dando, da gente examinar aquilo que Deus está dando, examinando a sua palavra, não para servi-lo por medo, mas para apresentá-lo com temor à nossa família, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de estudo, às pessoas que encontramos na rua, com quem quer que conversemos, eles têm que perceber em nós que há um respeito muito grande por Deus. Esse respeito é o temor que essa turma tinha. Quero destacar também aqui que eles falam lá que tinha muitos milagres, havia milagres, os apóstolos faziam milagre. Claro, aquela era a primeira geração dos crentes ali, eles tinham, fora os apóstolos que já seguiam Jesus, os outros tinham se convertido lá no sermão de Pedro de Pentecostes, eram crentes novos, primeira vez que tinham se encontrado com Cristo, primeira vez que entendiam uma transformação espiritual, como foi de Paulo, traumática mesmo, a conversão era uma coisa traumática. E então logo eles queriam falar sobre essas coisas, logo aprendiam as doutrinas e logo queriam falar. E os apóstolos estavam ali no meio deles, então eles faziam milagres. Mas tem gente, eu já vi doutrinas aí, dizendo que a época dos milagres acabou. Será? Talvez a proporção que acontecia naquela época e naquela igreja primitiva, sim. Mas os milagres não acabaram, não. Os milagres estão aqui, a gente pode prová-lo, a gente pode participar deles na hora que o Senhor quiser, dentro do respeito que nós temos por Ele, tá bom? Então vou contar uma experiência minha, bem no começo do meu ministério, antes de eu chegar em Brasília. Eu pastoreava uma igreja em São Paulo, eu era pastor solteiro, eu fui pastor solteiro 10 anos. Isso, estava estudando, me preparando, não estava preocupado com o casamento ainda, e tudo, eu queria me preparar, chegar a um ponto para daí Deus mostrar a esposa. Deus é tão bom que Ele mostrou na hora certa, viu? Eu estava lá pastoreando, ainda solteiro, e fazendo a faculdade teológica. E aí eu acertei com a faculdade, eu não tinha carro, e a igreja era muito longe, capital de São Paulo, era muito longe, era mais de 2 horas de ônibus, para chegar onde estava a igreja. Então eu acertei com a igreja que o meu ministério seria de tempo integral, bastante integral, no sábado e domingo. Segunda a sexta eu estava na faculdade. A igreja concordou, aceitou e tal. Então sábado e domingo eram os 2 dias que eu fazia todo o meu ministério. E como é que eu combinei isso para mim? Eu preparava os sermões lá na faculdade, eu tinha 3 sermões no fim de semana. Um no sábado para a juventude e outro no domingo. 2 no domingo, então 3 sermões. Eu preparava todos e levava, e eu disse para a igreja: olha, no sábado cedo ninguém me procure, não venha no gabinete, não me procure no gabinete, não telefone, não tinha esse celular de hoje não, tinha um telefone lá na igreja, um telefone que eu não vou sair daqui do gabinete correndo para lá, atender o telefone lá, não tinha nem extensão lá. Eu falei: sábado de manhã é minha, eu venho aqui me preparar para as tarefas espirituais de sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. O resto eu visito, no domingo também visito e tal. Era um trabalho doido, mas eu era solteiro, eu tinha energia, eu não era esse velhinho que vocês estão vendo aqui hoje não, entendeu? Eu era jovem forte mesmo, jogava bola, brincava, tal, tranquilo, eu dava conta. Um sábado de manhã, eu chego lá, revejo o meu primeiro sermão, eu ajoelho, oro, e o primeiro sermão está pronto. Aí passo para o segundo. Estou ali orando, já revisei, agora boto os joelhos no chão, estou orando, ouço uma voz audível. Ei,
levanta e vai. Gente, gabinete fechado, só eu ali dentro, ninguém na igreja, nada. Eu tomei um susto, abri os olhos, olhei, não tinha ninguém, ajoelhei de novo, continuei orando por aquele sermão. De novo a voz, levanta e vai. Susto. Mas eu sou meio rebelde, quando eu quero uma coisa eu quero. Falei, não, vou revisar meus sermões, é de manhã. E ignorei a voz, outra vez. No que eu me ajoelhei para a terceira vez, a voz chamou de novo. Levanta e vai. Aí eu entendi. Isso é Deus. Isso é o Espírito de Deus, eu tenho que ir. Eu não tinha carro, nem nada. Na frente do templo tinha uma avenida que saía ruas, tanto para a esquerda como para a direita, tinha as ruas paralelas. Eu saía a pé e eu sabia quais as ruas que tinha crente, que tinha casa de crente. Então, quando chegava numa rua que tinha casa de crente, eu perguntava, é aqui, Senhor? Não, não é. Então, vou seguindo. Outra rua à esquerda, Senhor, é aqui? Não, não é. Vou seguindo. E vou andando, e fui andando. Senhor, aqui? Não. E fui andando até o final da avenida. Lá no final tem aquele coisa redonda igual tem aqui, o final de ônibus e tal, e várias ruas. Olhei para essas várias ruas e meus olhos pregaram numa rua em que tinha uma casa de crente ali na frente. E meus olhos ficaram pregados lá. Eu disse, Senhor, é ali? Ele disse, é ali. Então eu fui para aquela casa. Cheguei lá, a porta estava fechada, eu bati, não saiu ninguém, eu ouvi barulhos lá dentro. Eu ouvi gritinhos, chorinhos de crianças. Então eu disse, tem gente. Bati mais forte e veio uma menina de 12 anos, Cristina. Ela estava com uma faca bastante grande, que ela tinha acabado de amolar ali. Veio, quando abriu a porta, ela ficou parada. Estética. Olhou muito para mim e disse, pastor, Deus mandou o senhor aqui? Claro, Deus me mandou aqui, filha. Cristina, o que é que eu vim fazer aqui? Por que Deus me mandou? O que está acontecendo? Então ela, em lágrimas, lágrimas que rolavam pelo rosto todo, disse, entra, pastor. Deus mandou o senhor aqui. Eu falei, mandou, ele manda mesmo. Ele me mandou aqui. O que foi? Ele disse, meus pais resolveram sair hoje para um dia só deles. Eram 5 crianças na casa, ela e mais 4 abaixo dela. E era um sábado, era o meu sábado lá na igreja. Então, ele disse, os meus pais resolveram sair e deixaram as crianças aos meus cuidados. Eu sempre cuido delas, mas com a minha mãe aqui para cuidar é mais fácil. Mas hoje eles foram tirar um dia para eles. É bom que o casal tire um dia para si. Eu fiz isso sempre com Tereza. Meus filhos aprenderam a ficar às vezes só, às vezes na casa de alguém da igreja e tal, e eu saí com ela. O casal precisa de um dia assim, para namorar, para estar bem, para comer fora. Um dia gostoso. E os pais tinham decidido isso e tinham deixado os pequenos com a menina de 12 anos. E as crianças fizeram bagunça. Mas tem criança que não faz? Não? Vocês têm? Alguém? Tem criança que não faz bagunça? Os meus sempre fizeram. E a gente sempre cuidou bem deles mesmo na bagunça. Não é assim? É assim, né? Os pais aí. É ou não é? As crianças fazem. Mas naquele dia diz que as crianças fizeram muita bagunça. E a menina foi ficando com raiva das crianças. E na medida que ela ficou com raiva, Satanás jogou uma flecha e falou para ela, resolva tudo isso, mata todas. E se mate também. E ela disse, é verdade. Então, quando eu estava orando, lá no meu sermão, ela estava amolando a faca para matar as crianças, na mesma hora. Isso é milagre ou não? Isso é o quê? Uma coisa tão sobrenatural assim. Eu orando e ela lá se preparando para matar as crianças e se matar também. Aí ela abriu o jogo, ela falou, olha, meus pais foram, as crianças bagunçaram muito. E eu recebi uma voz, uma mensagem para matar todas e matar a mim. E eu ia fazer isso. Se o senhor não chegasse agora, eu ia fazer isso. Mas agora o senhor chegou, as coisas mudam. Então eu tratei de todo aquele assunto, fiquei com a faca, gastei o resto da minha manhã ali com ela, orei com ela e disse, eu venho explicar aos seus pais, à noitinha eu venho aqui. E a faca fica comigo. E eu vou explicar aos seus pais o que é que aconteceu. De tardinha fui para lá, quando os pais chegaram,
tivemos um encontro familiar maravilhoso, houve perdão de todos os tipos, confissão de todos os tipos, e essa menina hoje é mãe de um casal de filhos, me acompanha a vida sempre por telefone ou mensagem, e ela tem sempre contato comigo ainda, porque é impossível ela esquecer o que Deus fez naquele dia. Eu pergunto, isso é milagre ou não? Tem semelhança com milagre ou não? E esse não é o único na nossa família, mas eu não vim aqui para ficar contando coisas só da família. Contei essa para ilustrar que ainda hoje a igreja do Senhor pode assistir, pode ver e pode participar de milagres dentro de si, como a igreja primitiva, que é o nosso modelo, teve lá também, tá bom? Depois fala aí também que eles cuidavam uns dos outros, né? Vendia propriedade, ajudava aqueles que não tinham nada e tal. A igreja precisa dessas coisas. E eu sei que essa igreja é muito atenta a isso. Eu participei de um culto aqui, um mês que a ideia era cuidar. Graças a Deus, porque a igreja tem a visão de cuidar das pessoas. E é preciso cuidar mesmo. Depois termina dizendo que então eles ficavam glorificando a Deus e havia muita alegria em toda a igreja, porque glorificavam. Eles partiam o pão também em casa com pessoas que ainda não eram crentes, e esses se convertiam, eram chamados para cá e tal. E aí termina assim o texto, dizendo: e o Senhor acrescentava cada dia os que se iam convertendo. Irmãos, tem uma coisa aqui que é fantástica. A igreja reunida, como está aqui, ela precisa cuidar da qualidade de vida espiritual nossa. Qualidade de nossa vida. Todas estas coisas de Atos 2, 42 a 47, fala de qualidades que nós criamos Deus, conhecendo as doutrinas, orando, nem falei sobre oração, mas orando, e esta é uma igreja que ora, e talvez passe a orar mais ainda, orar pelo país também, orar pelos governantes, orar por chuva nessa época. Quem não está precisando de chuva? Eu estou. Então vamos pedir a Deus, Ele vai mandar a qualquer momento. Botar nossas necessidades em oração diante de Deus. Participei de um culto aqui que terminou com oração aqui, depois eu vi gente orando, uma com o outro ali. Maravilha, é isso mesmo que Deus quer, oração. Agora vejam bem, todas estas coisas tratam de uma igreja com qualidade de vida, que é a nossa parte para fazer, é aquilo que está ao nosso alcance fazer. Deus se incumbe da quantidade. Tá? Há igrejas muito preocupadas com a quantidade. E por causa de querer muita quantidade, às vezes deixa de lado os ensinos que trazem qualidade de vida para os crentes. Não é que não vai ter crescimento. Tem muitos métodos para ter crescimento, tem muito jeito de fazer crescer. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer primeiro que os seus filhos que se congregam, que estão reunidos, optem por uma qualidade de vida que lhes seja agradável. Quando a igreja estiver agradando a Deus, quando a igreja estiver obedecendo a Deus, quando a igreja estiver servindo ao Senhor em todos os cultos em que ela tiver, em todo grupo pequeno que ela tiver, em todo aniversário que seus membros fizerem, em todos os convites onde houver parentes e amigos, vizinhos e tal, se a igreja estiver vivendo com qualidade, Deus vai acrescentar a quantidade, meus queridos. Tá bom? Tá bem? Então, isso em resumo de Atos 2, 42, é o que uma igreja faz reunida, é o que uma igreja deve fazer reunida. E quantas vezes essa igreja se reúne numa semana? Muitas. 3 no domingo, tem 15 grupos pequenos, 2 horas cada um, são 30 horas. 3 domingos aqui são 5 horas. Mais adolescentes e jovens que se reúnem, tem mais horas aí. Então essa igreja passa reunida mais de 40 horas por semana. E isto tudo deve produzir uma boa qualidade naqueles que se reúnem, desde um grupo pequeno até as grandes reuniões como essa aqui e a de culto hoje à noite. Todas elas devem trabalhar para que a nossa qualidade seja melhorada a cada dia. O crente não pode parar de crescer espiritualmente nunca. Ele precisa crescer
até o dia de passar pelo outro estágio, quando ele vai conhecer todas as coisas e será conhecido de todas as coisas perto do Senhor Jesus Cristo, que nos conhece tal como nós somos. Quero finalizar indo agora para o outro texto de Atos. Atos é a história da igreja. O Atos inteiro, Atos dos Apóstolos é a história da igreja e são atos do Espírito Santo trabalhando na igreja. Atos 8, pode jogar lá, meu irmão? Atos 8, 4 em diante, vai mostrar o que aconteceu aqui na igreja primitiva também. Verso 4, Atos 8, 4, já está aqui ainda não. Então está lá. Os que haviam sido dispersos, houve uma grande perseguição lá em Jerusalém, e a igreja foi dispersa. Então vou ler aqui. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo, Filipe pregou a um outro. Quando a multidão ouviu o Filipe, viu os sinais que ele fazia e realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, né? E aí vem os sinais que os apóstolos faziam também, e a igreja em crescimento. Eu quero chamar a atenção para o verso 4, que diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha uma coisa, a igreja estava muito bem, estava muito gostosa, acho que parecia com essa aqui, estava uma beleza, o pessoal se abraça, o pessoal está alegre, tem cafezinho, tem água, tem tudo aqui, isso aqui é quase uma igreja primitiva, viu? Uma benção, gostoso demais, Mas Jesus tinha dito que a igreja iria de Jerusalém para Samaria, Judeia e aos confins da terra. Não era para ficar só ali estava bom demais. Então Deus permitiu uma perseguição que culminou, inclusive, na morte de Estevão e posterior na conversão de Saulo, que estava lá, na morte de Estevão. Veja como Deus faz as coisas. Então Deus permitiu uma grande perseguição e o povo espalhou-se. Esse é o segundo momento. O primeiro momento é aqui, a igreja reunida. O segundo momento é a igreja espalhada. Graças a Deus nós não precisamos hoje de uma perseguição para nos espalhar. A gente já se espalha por vontade própria. Onde vocês estarão amanhã? Olha para trás aí e vê se você sabe aonde o irmão que está atrás de você estará amanhã. Olha para a esquerda, para a direita e vê se você sabe aonde a pessoa que está ao seu lado estará amanhã. Aonde? Nem aposentados estarão na casa. Eu sei, eu sou um deles, eu sei. Aposentado gosta de sair, gosta de dar uma voltinha, gosta de atender um convite para um café, gosta de tomar café com amigos. Então, você olha ali, não, o cara é aposentado, ele está na casa dele, está nada. Se quiser ir lá, tem que telefonar para marcar a hora. Porque aposentado também sabe o que fazer, também sabe aproveitar a vida. Então, assim, amanhã, meus queridos, todos estaremos espalhados. Então, tudo aquilo que se aprende, tudo aquilo que gera qualidade na nossa vida, deve gerar uma disposição ao estarmos espalhados, de falar das coisas que são mais preciosas para nós, que são as coisas espirituais, que são aquilo que aprendemos na igreja, que são as doutrinas dos apóstolos, que é a mensagem de salvação para aqueles que não conhecem a Jesus ainda. A igreja precisa incomodar as pessoas até que elas percebam que precisam de Jesus, mas não é incomodar no sentido mal da palavra, no sentido de poder ser até incriminado. Não, é com muito amor, é com muito carinho, é abrindo a sua casa para receber pessoas. Gente, como é a sociedade de Brasília? Brasiliense aqui só tem crianças. Todo mundo aqui veio de outro estado. Ninguém aqui é brasiliense. Nem meus filhos, chegaram aqui crianças. Eu só tenho de brasiliense da família meus netos, que nasceram aqui. A grande maioria de adultos, de mais velhos, jovens para cima, ninguém é brasiliense de fato. Isto talvez crie um problema social muito sério, as pessoas não querem se conhecer. As pessoas moram no mesmo prédio, mas um não sabe qual é o apartamento do outro. E quando desce pelo mesmo elevador,
cada um tem um smartphone na mão e fica olhando e dá um jeitinho, dá um bom dia assim meio distraído e tal, e fica olhando o seu smartphone, depois sai, nem fala tchau, nem bom dia, faz assim com a mão. Tchauzinho só, eu já recebi isso tantas vezes. Um tchauzinho, sem saber quem é. Eu dou bom dia a todos eles. Todos eles. Meu netinho de 4 anos anda comigo lá no condomínio e já aprendeu a dar bom dia a todo mundo. E ele é uma graça. Bom, todo avô é assim. Então, por favor, está cheio de avós aqui. Não, todo avô acha graça no seu neto. Mas escuta aqui, estou passeando com ele, ele fala, bom dia para esse senhor aqui. Esse senhor não responde. Ele bate na minha perna aqui. Não liga não, vovô, ele não escutou. A autoimagem dele é fantástica. Se alguém não responde, isso não lhe afeta. Não lhe afeta. Diga, não, vovô, não escutou não. Mas quando o outro lá responde, quando alguém responde, bom dia, filhote, você está bom e tal, aí ele fica todo cheio, ele se apresenta, entendeu? Eu sou Gabriel e Chique, a minha mãe é a Suelen e Chique, e meu pai é o Daniel da Silva, e eu sou o irmão mais velho, porque ele vai receber uma irmãzinha em dezembro ou janeiro agora. E eu já sou o irmão mais velho. Ele é fantástico. Bom, eu sou o avô. Para por aí. Né? Pare por aí, porque eu sou avô desse garoto, de mais outros ali. Mas a grande verdade é que nós que moramos em Brasília não somos brasilienses. Nossa cultura é outra. Vai morar no interior de São Paulo, vai morar no interior da Bahia, em algum lugar, que a casa do vizinho está aberta para você tomar café, comer um peixe, outra coisa, todo mundo. Na rua, oi e tal, todo mundo conhece todo mundo. Aqui não, aqui as pessoas se escondem de conhecer. Então a gente tem que abrir a nossa casa, tem que abrir o nosso apartamento, tem que oferecer-lhes algo, tem que tomar um café junto, tem que fazer amizade. Eles têm que saber que nós somos honestos. Há uma desconfiança enorme nessa nossa Brasília aqui. Desconfia-se de todo mundo, tem medo-se de todo mundo. A gente tem que abrir para as pessoas a ponto deles confiar em nós, gostar da nossa amizade, para poder gostar da nossa mensagem. Saber o que é que estamos pregando, o que é que vivemos, como é que vivemos. Essa turma de Jerusalém, a igreja primitiva, aprendeu muito, cresceu em qualidade diante de Deus. Tanto que cresciam já em Jerusalém, em quantidade que Deus mandava, e depois saíram por todo lado anunciando a palavra. Meus amados, aqui está uma igreja nova na sua instituição, de acordo com nossas instituições e tal. Mas aqui há muita gente de experiência de 30 anos ou mais de vida cristã. Já aprendemos bastante, já sabemos muita coisa, e há outros que estão aprendendo agora nessa boa igreja que Deus tem dado, o pastor Felipe, como Deus tem uma missão para nós. A igreja foi instituída para crescer e vencer. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não terão vantagens, não levarão vantagens sobre a igreja do Senhor. Então nós temos uma missão a cumprir. E é preciso cumpri-la com todo ardor, com todo temor a Deus, com louvor a Deus e com disposição para Ele nos usar. Ele vai usar. Cada irmão, cada irmã aqui que se colocar à disposição de Deus para Deus usar, Deus vai usar. Aqueles que saíram, foram dispersos, não eram pastores não, não eram os apóstolos não, foram os crentes comuns que foram dispersos, mas já sabiam como apresentar Jesus, já sabiam testemunhar Jesus, e dali a igreja se espalhou pelo mundo inteiro. Tá bem? Tá bom? Está entendido? Amém? Dá para aceitar o desafio? Então eu gostaria de fazer uma breve oração com vocês. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus agora. Amado Deus e Pai, eu te dou graças por este privilégio tão grande de estar nesta tua igreja, ó Deus, e de ter a certeza, ó Deus, que ela vai crescer. A semelhança daquela igreja primitiva lá em Jerusalém, embora vivendo numa época muito distante, muito diferente,
O Espírito Santo que nos guia é o mesmo. O Espírito Santo que fala por nós é o mesmo. O Espírito Santo que nos ensina é o mesmo. E o Jesus que transforma as nossas vidas é o mesmo hoje. Por isso, Senhor, abençoa ricamente cada vida aqui. Hoje estamos reunidos agora. Um outro grupo estará reunido à noite. Mas amanhã todos estaremos espalhados. Que lá espalhados, cada um de nós seja o reflexo da luz de Cristo brilhando na nossa sociedade, para alcançarmos mais pessoas para Cristo. Abençoa ricamente o pastor Felipe e a sua equipe de ministério. Que todos sejam bênção nas tuas mãos. Pois assim oro e os entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.